Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Oi amigos, muito bem-vindos a mais uma lição fraternal para nós aprendermos juntos. O mesmo propósito, toda semana a gente se encontra aqui para a gente refletir, fazendo a leitura do livro Religião dos Espíritos. Hoje nós chegamos no capítulo 73, Amigos. Ele faz menção à questão 938 dos Livros dos Espíritos. E antes da gente começar a leitura, aquele recadinho, dá uma passeada lá no site da Rádio TV Fraternal, está aparecendo aí no vídeo para você. Dá uma passeada lá, tem bastante conteúdo. A Rádio TV Fraternal está em todas as mídias. Então, com certeza tem um caminho para você ouvindo, às vezes no trânsito, ou fazendo seu exercício físico. Tem lá uma palestra, um programa, alguma coisa que vai elucidar sua dúvida, vai trazer um conforto, uma orientação, um esclarecimento, que é o propósito da doutrina espírita, e esse é o propósito da rádio, a divulgação da doutrina espírita. Vamos lá para o capítulo 73. Amigos, à medida que avances montanha acima, nas trilhas da evolução, é possível que muitos de teus amigos se transformem, porque não possam ver o que vês. É qual se o vinho captoso surgisse transfigurado em resíduo de fel, ou como se o brilhante longamente acariciado se metamorfoseasse em pedra falsa. Consagras-te agora à luz, dormitam muitos na sombra, escolhes hoje servir, demoram-se muitos reclamando o serviço alheio, buscas presentemente a verdade, afeiçoam-se muitos à máscara da ilusão, desapega-te de prazeres inferiores e posses materiais. Algemam-se muitos à egolatria. Estranhando-te a nova atitude, quase sempre te classificam os anseios de elevação com adjetivos injuriosos. Porque não mais te acomodas nas trevas, há entre eles quem te chame orgulhoso. Porque conservas a humildade na luz da abnegação, há entre eles quem te chame covarde. Porque não mais te relaciones com a mentira, há entre eles quem te chame fanático. Porque esqueces a ti mesmo no culto do amparo a outrem, há entre eles quem te chame idiota. Entretanto, ama-os, mesmo assim, sem exigir que te amem cultivando o trabalho que a vida te confiou. O serviço sustentado nas tuas mãos falará, sem palavras, teus bons propósitos a criaturas diferentes que, tangidas pelo amor divino, chegarão de outros campos em teu auxílio. Para isso, porém, é indispensável não entres no labirinto das lamentações vinagrosas. Censurar é ferir e queixar-se é perder tempo. Renuncia, pois, à satisfação da convivência com aqueles que, embora continuem amados em teu coração, não mais te comunguem as esperanças. Se te esqueceram, perdoa. Se te desprezarem, perdoa mais uma vez. Se te insultarem, perdoa novamente. Se te atacarem, perdoa sempre. Seja qual for a maneira pela qual te apareçam nos dias da incompreensão, ajuda-os quanto puderes. O silêncio em serviço é uma prece que fala. Deus que concede à semente o refúgio da terra e a bênção da chuva para que germine, em louvor do pão, dar-te-á também outras almas com as quais te associes para a glória do bem. Esse foi o capítulo 73, amigos. E a questão 938 do Livro dos Espíritos? Era dividida na letra A também. Vamos ver o que ela nos ensina. Allan Kardec perguntou: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? E a resposta: foram erro, porque, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Letra A. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E a resposta: pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade é essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima dele. Veja só. O texto está nos falando em sentidos
o texto, claro, o texto e a questão sempre convergem no mesmo sentido. Aqui o que ele dá diferença é de trazer a ingratidão no texto em relação àquilo que a gente mudou ao longo do nosso tempo, por conta da nossa crença, por conta de fazer sentido aquilo que nós acreditamos e professamos a nossa fé, começou a fazer sentido e eu fui mudando o meu comportamento. Só que o que acontece? Somos rodeados de quê? De censores, não é verdade? Censores em que sentido? De censura. Aqueles que vêm nos falar, mas você não devia fazer isso, mas você devia fazer aquilo outro, mas por que você faz dessa forma? Eu não faria isso, eu se fosse você falaria assim para ela. Não é cheio de conselhos, de amigos que a gente diz? E o texto está dizendo exatamente isso. O texto de Emmanuel nos diz o quê? Não se preocupe, porque você entrou na seara, muitas vezes na seara do Cristo, na tarefa do Cristo, como tarefeiro do Cristo que a gente fala, passou a frequentar um centro espírita, ou qualquer outra religião que seja, e aí a pessoa começou o quê? A te criticar. Mas eu acho que isso é bobeira. Mas por que você tem que ir lá? Deixa o outro que faça. Enfim, inúmeros os argumentos surgirão para que ele te desanime, para que ele te desmotive. É lógico, a gente está falando de um ou outro que vem falar nisso, que são, na verdade, os nossos amigos, que é com quem a gente às vezes convive, conversa no trabalho, alguma coisa, só que aqueles comentários começam a me injuriar. Né? Por quê? Porque aquela fé, aquilo que eu estou professando, está fazendo sentido para mim. E está me fazendo o quê? Bem, porque eu estou fazendo bem para o próximo. Aí chega um amigo teu e fala assim, como veio na questão, né, do Allan Kardec aqui, que ele perguntou, você vai fazer isso? Não volta nem para te agradecer. Aí a gente vai lembrar do quê? Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Jesus se revoltou contra os outros 9? Ele questionou. Quando aquele um leproso voltou e falou assim, obrigado, Senhor, e agradeceu ele, aí ele perguntou, e os outros 9? Foram seguir a vida. Ou seja, não voltaram para agradecer. Jesus fez o quê? Se revoltou? Não. Eles que sigam a vida deles curados, então, agora. E Jesus seguiu a vida dele também. É isso que o texto está falando. A gente vai buscar lá no Evangelho, a gente tem fundamento do Livro dos Espíritos e tem o texto para nos ajudar hoje a refletir. Sempre tem isso. Então, veja como a nossa reflexão acerca de um tema vai percorrendo vários outros fundamentos. E tudo Jesus nos ensinando. Então, aqui, não adianta voltar a ser egoísta porque o teu amigo está falando que é perda de tempo aquilo que você vai fazer naquela religião. Deixa o amigo falar, não vai brigar com ele. O teu ponto de vista mudou, o dele ainda continua lá arraigado no egoísmo, arraigado olhando para si próprio. E depois não entende porque sofre, não entende porque passa pelas dificuldades, que todos nós passamos. Também não quer dizer que aquele que ajuda não tem dificuldade. Tem dificuldade também, mas compreende, porque sente a dor no próximo. Sente a dor quando ajuda o próximo. Então, ele ajuda o próximo para aliviar a dor alheia. Aliviando a dor alheia, a minha também é aliviada. Só que o amigo ainda não entendeu. O amigo não tem essa percepção ainda. O que diz o texto? Tudo bem, perdoa e segue. Sabe o que ele está falando? É o que a gente fala quase toda terça-feira aqui. Faça a tua parte. Cada um fazendo a sua parte, a gente faz um todo. Não é assim que eu sempre falo da evolução dos planetas? O planeta por si só não evolui. Quem faz o planeta evoluir é quem habita nele. Então nós vamos fazendo a diferença. Cada um com um pouquinho, cada um vai fazendo um pouco. Isso que vai mudar o planeta e, consequentemente, quando a gente lembra da separação do joio e do trigo, naquela passagem, na parábola de Jesus, o que ele queria dizer? Aqueles que querem seguir um caminho, aqueles que não entenderam ainda a compaixão, a empatia, de saber o que dói em mim, dói no outro, seguem por um caminho. Aqueles que já perceberam que ajudando o próximo, que é fazendo o bem ao próximo, que se evolui, que melhora a si mesmo, vão para outro caminho. É como aluno na escola. Aqueles que estão interessados, estudam, se empenham, fazem um bom exercício, fazem um bom trabalho, executam uma boa prova, seguem adiante nas séries. Aquele que já leva mais de forma displicente a aula, não presta atenção, não segue o livro, o que acontece com ele? Fica estagnado naquela série. É isso que ele está falando hoje. E como o Emmanuel nos diz naquela frase, o bem que fizeres em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Então é isso. Por quê? Aquele amigo, talvez ele compartilhou com você uma parte da vida até onde fez entendimento. Como assim até onde fez entendimento?
Até onde ele era realmente seu amigo, você seguiu junto, mas a hora que você mudou o teu comportamento, a hora que você falou, olha, existe uma maneira melhor de viver, existe uma maneira melhor, que é ajudando o próximo, que é trabalhando no bem, que é servindo ao próximo, e você começou a seguir, e aí as críticas começaram a te injuriar por conta desse amigo, deixa o amigo. Não dá dizendo para desprezar. O final do texto aqui da lição, da questão 938, letra A, pode parecer um pouco, não vos aflijais, porém, com isso, e será um meio de vos colocar acima dele. Em que sentido que ele está falando de colocar em cima dele? Não é de soberba, não é de prepotência, de arrogância, pelo contrário. É no sentido do quê? De entendimento, de capacidade, de ajudar o próximo, de ter essa compaixão, esse compadecimento com o próximo. Se ele ainda não tem, deixa ele seguir o caminho dele. É só isso. Perdoa, como Jesus nos ensina também. E aí? Que reflexão que você faz? Tem muitos amigos que te importunam pelo bem que você faz? Os olhos de Deus estão em todos os lugares e a gente é assistido a todo momento pelo bem que nós fazemos. E é esse bem que nós fazemos em toda parte que vai advogar por nós a todo momento, né? Cada um por suas obras. E a sua reflexão? Não deixa de ler as outras questões do Livro dos Espíritos também, é muito importante. A gente se vê a semana que vem. Combinado? Até lá. Boa semana. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.